Olá, meus amigos. Eu acho incrível como os nossos jornalistas são hipócritas, né? São terrivelmente hipócritas. Por que eu falo isso? Porque eles acusam tudo aquilo que nós de direita falamos, né, e de repente bate na mente deles como não verdade, né, como calúnia, como difamação, como fake news. Mas essa fake news aqui, realizada pelo presidente esquerdista, pela sua esposa, eles tentam passar pano. Mas veja o vídeo. Informações hoje divulgadas pelos repórteres da Folha de São Paulo, Mariana Holanda e Renato Machado, sobre esses móveis que, na verdade, não estavam, não sumiram, né? De fato, eles foram motivo da troca de farpas entre o presidente Lula e a primeira-dama Janja, também o ex-presidente Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, logo na transição do governo. Essas informações sobre a localização desses bens que estavam, então, sumidos, foram obtidas através da Lei de Acesso à Informação, e essas informações dão conta de que a presidência da República encontrou todos os 261 bens que fazem parte do patrimônio do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. E aí, num trecho da resposta a esse questionamento feito pela Folha de São Paulo, é dito o seguinte, que concluídos os trabalhos da Comissão de Inventário Anual da Presidência da República, os 261 itens, bens que não tinham sido localizados anteriormente na unidade patrimonial do Palácio da Alvorada, foram localizados e é disponibilizado. Não foram encontrados ou não quiseram encontrar para terem a desculpa de comprarem imóveis caríssimos, chegando, a quase R$ 200 mil. Também nessa resposta, um anexo que lista, então, que traz todos esses itens que não tinham sido localizados naquele primeiro levantamento feito no Palácio da Alvorada no início de 2023, em janeiro de 2023. Então, os questionamentos sobre onde estavam alguns bens que pertenciam ao Palácio da Alvorada começou durante a transição do governo, ali no final de 2022, início de 2023. E para a gente recapitular, o que aconteceu? O presidente Lula começou esse terceiro mandato morando num hotel aqui em Brasília, enquanto o Palácio da Alvorada estava sendo preparado para que ele se mudasse com a primeira-dama Janja. E aí, no café da manhã, logo no início de janeiro, dia 12 de janeiro de 2023, o presidente Lula afirmou que Bolsonaro e Michele haviam levado tudo do Palácio da Alvorada. Essa foi uma expressão que ele usou nesse café da manhã. E, na ocasião, o presidente... Se você afirma que alguém levou as coisas do palácio, ou seja, se não é sua e você levou, a pessoa está acusando que você roubou, né, os objetos, os móveis do palácio, sem provas. Qual é o nome disso? Calúnia e difamação, crime. Disse que se os móveis fossem do ex-presidente Bolsonaro, ele poderia levar, mas que ali era uma coisa pública. A primeira-dama Janja, na primeira semana do governo, também convidou a Globo News para visitar o Palácio da Alvorada. A nossa Natuza Neri esteve lá e a primeira-dama relatou que alguns danos, né, tinham sido encontrados ali quando ela chegou ao Alvorada. Falou também sobre o presidente Lula ter ficado decepcionado com a situação da falta de manutenção e de cuidado com o Palácio da Alvorada em comparação com os anos anteriores em que ele morou lá, foi de 2003 a 2010, né, durante os outros mandatos. E nessa entrevista para Natuza Neri, nessa visita ao Palácio da Alvorada, a primeira-dama disse o seguinte: o que a gente percebe é que não teve cuidado e manutenção. Ela disse que os móveis, os pés dos móveis, que são de latão, eles estavam polidos. Ela disse também que os móveis não são originais, que ela iria tentar recuperar tudo isso, que ainda precisava fazer uma visita também ao depósito da Presidência da República, porque tem um depósito de móveis, né? Ela disse que veria o que estava ainda por lá, o que foi parar lá. E ela disse também que teve muitos objetos que foram transportados de um lado para o outro. Ela só diz que veria depois de acusar o presidente e a esposa anteriores, né, de roubarem. Aí agora, depois ela vai verificar onde poderiam estar. Do Palácio do Planalto, para o Palácio da Alvorada, também do Palácio da Alvorada para o Jaburu. Então ela dizia nessa ocasião, nessa entrevista, que era preciso localizar esses objetos e que ela e o presidente Lula resolveram que só se mudariam, tinham resolvido que só se mudariam quando tivessem um inventário completo de tudo que estava dentro do Palácio da Alvorada. Ela diz, inclusive, né, que sobre tudo que teria sido entregue para a gente, essa expressão que ela usa. E essa mudança de Lula e Janja aconteceu só em fevereiro de 2023. Essa falta de alguns móveis do patrimônio também foi um dos motivos pelo qual foram gastos quase R$ 200
mil em novos móveis para o Palácio da Alvorada. E hoje, com a revelação sobre esses bens que foram encontrados, o ex-presidente Bolsonaro fez uma publicação nas redes sociais dizendo o seguinte: todos os móveis estavam no Alvorada. Ele disse que o Lula incorreu em falsa comunicação de furto. Eu volto com você, Sadi. Informações hoje divulgadas. Aí eu te falo, se você faz falsas acusações, você precisa responder judicialmente por crime de calúnia e difamação. E as mídias que encaminharam, foram por esse caminho, devem um pedido de desculpa se querem ser consideradas sérias. Esse é o nosso país, onde as pessoas primeiro são acusadas e depois elas têm que provar que são inocentes, né? Não existe o que a lei diz, que até que se prove o contrário, todos somos inocentes. É o que a lei diz, não é o que é verdade, infelizmente, no nosso país. Compartilha aí, curte, comenta, nos ajuda a divulgar o nosso trabalho cada vez mais.